Então, mais uma vez, paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos ter uma aula maravilhosa esta noite, falando da doutrina de Cristo, que é um dos pilares, né, da teologia, juntamente com a doutrina de Deus, que nós já estudamos, com a nossa próxima matéria, que será a doutrina do Espírito Santo. Então, nós estaremos falando um pouco mais a respeito da pessoa de Cristo, da sua obra, da sua morte, né, que foi uma morte substitutiva, ou seja, a morte de Jesus. Jesus morreu em nosso lugar. E, deixa eu ver aqui, se tem mais um irmão que está... José Milton já entrou? Sim. Amém. Paz do Senhor, viu, José? Paz do Senhor para todos. Boa noite. Então, retomando aqui, nós vamos falar da doutrina de Cristo. Na primeira aula presencial dessa matéria, nós falamos de alguns pontos fundamentais sobre Cristo, sobre a revelação que Cristo fez de si mesmo, através da confissão de Pedro, lá em Cesareia de Filipe, momento que ele perguntou: o que os homens dizem que eu sou? E muitos compararam Jesus com os profetas, com Isaías, com Jeremias. Apesar de que Jesus já tinha feito muitos milagres, mas as pessoas ainda não sabiam quem era verdadeiramente Jesus. E foi a primeira vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, né? Foi ali em Cesareia de Filipe. Ele estava lá pelas bandas de Cafarnaum. De repente, ele chamou todos os seus discípulos, os 12, vamos lá para Cesareia de Filipe, que fica quase 12 horas de caminhada, né, de distância. Jesus foi para lá. Ele chegou lá e perguntou a Pedro, perguntou aos discípulos, né, o que os homens dizem que eu sou? E até hoje, nós podemos fazer essa pergunta para o mundo e também para a igreja. Quem Jesus é para vocês? Quem Jesus é para nós? Quem Jesus é para o mundo? E muitos vão dizer que Jesus era um grande profeta, que Jesus era o maior psicólogo do mundo, já pisou nesse mundo. Jesus é um grande amigo, e que Jesus é uma pessoa que ficou sempre disposto a ajudar as outras pessoas, o fundador da igreja cristã. Mas nós, como crentes, acreditamos que, além disso tudo, Jesus é o Filho de Deus. Coisas que as outras religiões, nenhuma, aceitam, né, que Jesus ele é o Filho de Deus. Mas para nós, isso é um fato incontestável. Jesus é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus é esse Verbo. A palavra grega para verbo, para palavra, é logos. E Jesus é o logos. Então, para nós, é um fato consumado, para todo crente. Tanto que as nossas orações, ela é direcionada a Jesus. Nós direcionamos a nossa oração a Deus em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, para nós, é categórico. Jesus é o Filho de Deus e foi revelado primeiramente lá no Antigo Testamento, em várias passagens,
uma forma implícita, e já no Novo Testamento, ele veio pessoalmente, de uma forma explícita. Então, para nós, não tem nenhuma dúvida. Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele estava com Deus ali na criação. Então, vamos passar aqui para a apostila. Deixa eu ver se eu consigo. Eu preciso de buscá-la aqui, só um minuto, viu, gente? Vou buscar aqui que ela não está. Só um minutinho. Apareceu para vocês aí? Sim, para mim apareceu. Amém. Então, vamos falar um pouco mais aqui a respeito dessa introdução, né? Que a gente já falou, quando Jesus leva os seus discípulos ali para Cesareia de Filipe, né? Nós falamos também um pouco sobre o capítulo 1, que é Jesus e sua divindade. Então, não há dúvidas para todo crente que Jesus, ele é divino. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, como diz aí um jargão, né? Mas isso não é apenas um jargão, é uma verdade no qual todos os cristãos têm que crer. Jesus, ele é Deus na sua plenitude, e ele também é homem. Nós chamamos essa união dessas duas naturezas em uma só pessoa de união hipostática. Essa união hipostática quer dizer o quê? É que uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, ele possui essas duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Outra forma de se dizer a respeito dessa união é também chamada de teotropia, que é a união do divino e o humano. E aqui, um versículo que eu gosto muito de citar, que dá uma ideia da obra de Jesus, uma ideia geral da obra de Jesus. Na verdade, é um cântico que, lá em Filipenses, que o apóstolo Paulo ele profere, né? Filipenses 2:8, diz assim, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa foi a principal, essa foi a grande missão que Jesus ele fez aqui. Ele se humilhou. Jesus era Deus, ele era divino. Ele estava em plena harmonia com o Pai e com o Espírito, lá na eternidade. Deus, ele criou a humanidade, criou os homens, Deus criou os anjos, Deus fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Porém, o homem, Adão e Eva, usando do seu livre-arbítrio, pelo fato de que Deus criou seres que poderiam, sim, tomar decisões,
livres, né? Adão e Eva tinham esse livre-arbítrio. Infelizmente, ali naquele teste, eles não passaram, porque eles pecaram, né? Tanto Adão e Eva pecaram. E a palavra do Senhor diz que, por um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte veio a todos nós, porque todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Veja que essa questão, ela evidencia, né, a universalidade do pecado. O pecado está em todos os lugares, porque o homem, por esse homem, entrou o pecado do mundo. Mas também, por um homem, por um justo, veio a redenção para todos. Através de um justo, Jesus, a redenção veio a todos os homens. Então, em Cristo Jesus, nós todos, aqueles que crerem, foram justificados. E já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é muito interessante essa obra de Jesus, o que ele veio fazer aqui, é muito interessante e muito... Tá, eu vou só um minuto aqui que eu vou liberar o acesso aqui da e-mail aqui. Só um minuto. A Edna, né? A Edna e a Thalita. Pode ser eu, Edna, Thalita. Vocês estão me ouvindo bem? Agora deu problema aqui no compartilhamento aqui, mas eu vou voltar. Todo mundo me ouvindo bem aí? Aqui tudo bem. Aqui tudo bem também. Então tá, deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Tem que fazer tudo de novo. Agora deu, né? Compartilhei, né? Então, voltando a falar aqui a respeito desse versículo, que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele não, ele por usurpação não quis ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Veja que coisa maravilhosa. A coisa que ele devia apegar-se, né? Mas ele, Jesus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O ministério de Jesus, ele foi servo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele se preocupava com aqueles que o acompanhavam. Ele providenciava alimentação para aqueles que tinham fome, para aqueles que tinham fome. Ele libertava aqueles que eram oprimidos pelo inimigo. Então, Jesus tinha uma grande preocupação com aqueles que o acompanhavam. Então, ele se tornou servo, né? Ele se tornou servo. E também, diante dessa sua encarnação, ele se tornou semelhante a homens, e se encontrando em uma forma humana. E ele humilhou-se a si mesmo. Muitas pessoas usam essa passagem aqui, esse versículo, como se eu for humilhado, um dia eu serei exaltado. Não é isso que o versículo diz. O versículo diz que Jesus se humilhou, ele se humilhou. E o Pai, a sequência aqui dessa passagem, o Pai o exaltando e colocando todo
dizendo que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará, e ele iria colocar todos debaixo do estrado dos seus pés. Então, Jesus se humilhou e o Pai o exaltou. Muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós devemos nos humilhar. E o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele irá nos exaltar no momento certo, né? Ele humilhou-se a si mesmo, né? E foi obediente. Outra coisa interessante que Jesus foi, lá, né, aqui na sua trajetória na Terra, ele foi obediente. Mesmo ele sendo Deus, Filho de Deus, ele saía para orar. Ele se distanciava, ele ia para o monte, orava, ele ia para a praia, ele ia no barco, orava, buscando a presença de Deus. Esse aqui é o conceito da economia de Deus, porque Jesus era Deus, mas quando ele encarnou, ele foi obediente até a morte. Então ele buscava do Pai. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele orou a noite inteirinha para buscar seus apóstolos, para nomear os seus apóstolos. Então Jesus buscava, ele tinha um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo agia em Jesus. Jesus fazia as grandes obras através do Espírito Santo. Veja que a Trindade divina funcionando perfeitamente. E assim que era a Trindade, ela funcionava de uma forma perfeita. Então, passando aqui esse versículo de Filipenses 2, para nós entendermos a missão de Jesus, ele foi obediente até a morte. Veja aquele que é Deus, vivia na eternidade juntamente com o Pai e com o Espírito, ele se humilhou até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi a morte de cruz. O que significa isso? A morte que era destinada às pessoas mais perversas, né? As pessoas de mais baixa classe. Somente aqueles que eram muito pobres e marginalizados que obtinham essa morte de cruz. Existia um lugar lá em Jerusalém chamado Vale de Rinom, no qual, no passado, alguns reis de Israel, eles ofereciam sacrifícios humanos lá. Ele queimava seus filhos ao rei Moloque. Então, ali, nesse Vale de Rinom, onde que Jesus mais tarde atribuiu como se fosse Geena, que mais tarde, lá no Apocalipse, associa ao Lago de Fogo e Enxofre. Esse Rinom era o lugar onde que era julgado e queimado o lixo, todo o lixo de Jerusalém era queimado ali. Lá que Jesus falou que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É nesse Vale de Rinom que Jesus falou aquela passagem, que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, associando lá ao fogo eterno, onde que lá também, da mesma forma, onde que o fogo nunca se apaga e os bichos nunca morrem. Então, esse lugar, o Vale de Rinom, é o lugar onde eles jogavam os lixos, inclusive as pessoas que eram crucificadas. Jesus ele foi posto num túmulo porque uma grande personalidade ali de Jerusalém solicitou o corpo de Jesus, que foi o José de Arimateia. Mas as pessoas que morriam crucificadas nessa morte terrível, que era a morte de cruz, muitas das vezes eram largadas e jogadas lá no Vale de Rinom. E lá eles eram queimados, onde era queimado o lixo todo de Israel e também era queimado todas as imundícies, né? Pedaços de corpos humanos, animais mortos, tudo era queimado lá nesse Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom é amplamente citado no Antigo Testamento e também por Jesus aqui no Novo Testamento. Então, essa morte
Jesus, ela foi uma morte muito humilhante, né? Ele foi obediente até a morte de cruz, a morte mais humilhante que tinha. Jesus morreu. Então, nós temos que parar e refletir do que aconteceu ali naquele momento, naquele fato histórico, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, ele morrendo em uma morte humilhante, uma morte de cruz. E, continuando aqui, outra reflexão que nós temos que ter também é que essa obra de Jesus, ele não tinha obrigação de fazê-la. Ele fez por amor àqueles que seriam salvos, aqueles que iriam crer nele. Então, muitas das vezes, nós como igreja, e até mesmo na nossa vida secular, a gente dá muita importância ao que as pessoas fazem com a gente. Às vezes, uma pessoa faz algum mal por nós, mesmo sem querer, a gente dá uma importância tão grande. A gente acha que nós não somos dignos de sofrer tal afronta. Agora, imagine só, o Filho de Deus, a afronta que ele sofreu ali na cruz para, para nos salvar. Então, quando acontece alguma coisa que me chateia com alguma pessoa, automaticamente eu já associo que quem morreu por mim na cruz foi o Senhor Jesus. E ele morreu para salvar pecadores. E ele morreu para me salvar. Então, aquela pessoa que fez algum mal para mim, ela também é digna da salvação, porque ela também é uma pecadora. Então, a gente não deve guardar no nosso coração esse sentimento negativo de que nós estamos sendo injustiçados, que nós estamos sofrendo demais, porque muitas vezes a gente sofre mesmo, mas uma coisa muito maior estará à nossa espera, porque Jesus ele derramou seu sangue ali para nos salvar. Então, esse é um entendimento, uma reflexão que nós temos que fazer a todos os momentos. Não foi fulano nem ciclano que morreu por mim na cruz, foi Jesus. E o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus, é caminhar rumo a Cristo. O apóstolo Paulo, certa vez, numa das passagens bíblicas, ele falou que para nós sejamos meus imitadores, né? Assim como eu sou imitador de Cristo. Então nós temos que olhar para Cristo. Cristo é o nosso alvo. Nós temos que procurar andar como Cristo andou. Nós temos que procurar fazer o que Cristo fez. Cristo era perfeito, mas nós somos imperfeitos. Nós temos que ter essa consciência da imperfeição, mas nós temos que buscar essa perfeição. Porque Cristo, na sua perfeição, ele nos cobra a perfeição porque ele é perfeito. Não tem como. Deus também é a mesma coisa. Ele nos cobra a perfeição porque ele é perfeito. Como ele é perfeito, nós temos que buscar essa perfeição. Nós sabemos que nós não iremos conseguir aqui nesse plano terrestre, mas lá na glória nós seremos também perfeitos e seremos participantes da glória de Deus. Eu vou falar um pouco aqui a respeito desse plano maravilhoso, né? A salvação. Veja bem, irmãos, que nós estamos assim retomando o que a gente já falou em aulas passadas, né? Por quê? O plano da salvação foi elaborado por Deus, mesmo antes da fundação do mundo. Antes de existir o tempo, a fundação do mundo, Deus já elaborou esse plano de salvação. Conceito importante: Deus ele não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. E seria necessário, para redimir pecadores, que um justo morresse em nosso lugar. Porque injustos, eles não podem remir injustos. Para nos salvar,
teria que ser um justo para nos salvar. E é por isso que houve a necessidade de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vir ao nosso encontro. Ele descer aqui, habitar no nosso meio, para sentir as nossas fraquezas, para conhecer, melhor dizendo, né, as nossas fraquezas, sentir as nossas necessidades, né, e vencer tudo isso. Vencer, e ele conseguiu. Ele venceu. Uma coisa também que nós temos que ter um entendimento é que Jesus ele veio para cumprir a lei. O que seria esse cumprimento da lei? Porque nenhum homem consegue cumprir toda a lei. Nenhum. Sempre vai ter um tropeço. E o apóstolo Tiago fala que se você ou nós tropeçarmos em um ponto da lei, nós tropeçamos em toda a lei. Então, a lei de Deus, ela é justa, ela é agradável, ela é boa. Só que a lei, ela não pode nos salvar. Não porque ela tem algum defeito, e sim porque nós somos imperfeitos e nós não conseguiremos nos salvar através da lei. Então, há essa impossibilidade da gente buscar salvação pelas obras. Não tem como. Pela lei, pela guarda dos preceitos da lei, não tem como, porque nós somos imperfeitos. E a lei, ela é perfeita. Mas a lei, ela tem uma função de nos conduzir até aquele que pode resolver o nosso problema. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, né, na palavra de Deus, diz que a lei serve como aio. Aio quer dizer, nos conduz a Jesus. Jesus é o fim da lei. Nós não somos imperfeitos, não iremos cumprir a lei. Aí nós temos que entender que somente Jesus, pela graça, ele pode nos salvar. A lei nos indica no caminho. Você é imperfeito, você não vai conseguir ser salvo pelos meus preceitos, pelos preceitos da lei. Portanto, vá até Jesus. Lá sim, ele resolve o seu problema. E ele resolveu ali, naquele momento no qual ele foi crucificado, que ele verteu o seu sangue precioso, e o seu sangue precioso foi derramado em meu favor e em favor de vocês. Então, era necessário que um justo morresse no lugar do injusto. Jesus, como ele cumpriu toda a lei, ele não tropeçou em nenhum ponto da lei, ele se tornou justo para nos justificar injusto. Essa morte teria que ser uma morte, essa palavra aqui é muito importante, viu, irmãos? Substitutiva. Essa morte teria que ser substitutiva, ou seja, a morte de Jesus na cruz, ela foi substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Pois os injustos não poderiam justificar, justificar a si mesmo. Esse é o entendimento que nós temos que ter da obra salvadora de Cristo. Cristo é o Deus que vem em encontro dos homens para salvar os mesmos, né? Só o cristianismo tem esse conceito de que o Deus que veio para salvar o homem. Todas as outras religiões, o homem que salva a si mesmo, a si próprio, se aproximando de Deus através das obras. Somente o cristianismo prega ao contrário, que Deus, através da sua graça, salvou os homens. Outras religiões dizem, o homem, através das suas obras, salvou a si mesmo. Mas nós temos que ter um entendimento muito importante a respeito dessa questão de obras, pelo fato de que, uma vez você foi salvo pela graça, você vai praticar as obras. Por quê? Porque você vai ter um ser regenerado, você vai ter um ser transformado. O seu coração
amados irmãos, amadas irmãs, vai sentir o desejo irresistível de fazer boas obras. Por que os irmãos acham que eu estou aqui essa noite? Fazendo essa obra de justiça que é estudar aqui com os irmãos no seminário. É porque está no meu coração isso. Jesus, ele me salvou e, através dessa bendita e maravilhosa graça mediante a fé, ele me tirou da condenação eterna. E no meu coração arde de desejo de estar fazendo a obra dele. Não só dando aula no seminário, mas pregando na igreja, fazendo obras assistenciais também, fazendo boas obras. Isso é um desejo infuso, que Deus coloca no coração da gente, porque nós somos salvos pela graça. E nós seremos gratos a Deus, porque Ele nos salvou através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é assim que funciona. As pessoas entendem o contrário, as pessoas das outras religiões entendem ao contrário. Elas entendem que, através da obra, você vai obter a graça. Mas não é assim. É através da graça que você vai fazer as obras. Então, é o contrário, né? Então, guardem bem esse conceito de que você primeiramente é salvo e depois seu coração vai queimar de desejo de estar fazendo a bendita obra de Deus. Então, essa questão de o apóstolo Paulo, que diz lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago diz que a fé sem obra era morta. Não tem nenhuma contradição a esse respeito. E sim que o público que o apóstolo Paulo estava falando era aquele público soberbo que achava que eles poderiam fazer obras para ser salvos. E o apóstolo Paulo ensinou por eles: não, você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras, para que ninguém se glorie. Já Tiago estava falando para um outro público, o público que fala assim, o público que se sentia: eu sou salvo pela graça, então está tudo bem, vou ficar tranquilo na minha. Aí o apóstolo Tiago falou assim: não, a fé sem obras ela é morta. Porque, na verdade, se você diz que teve fé e não faz nenhum tipo de obra, não deseja, não queima no seu coração fazer nenhum tipo de obra, você, primeiro, realmente tem que refletir se você realmente tem uma fé viva. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, eu estava falando de coisas diferentes para públicos diferentes. Então, continuando aqui, essa morte é substitutiva. Jesus, ele morreu em nosso lugar. Cristo isso foi aquele que veio para executar a missão de remir o povo de Deus pelo seu sangue. Isso está muito claro para nós, né? Derramado na cruz. Para salvar pecadores e cumprir o propósito original do homem, que foi dominar a criação. Aqui nós temos um ensinamento aqui bem interessante. Quando Deus ele fez Adão e Eva, ele colocou a criação aos cuidados de Adão. E o pecado de Adão fez com que ele desse a legalidade para que o inimigo tomasse as rédeas da situação. Até a partir daquele momento ali, Adão, ele não era mais aquele que dominava, aquele que cuidava da terra. Ele deu a legalidade para o inimigo. O inimigo começou a atuar ali na terra. E foi necessário que Jesus viesse e morresse na cruz para neutralizar essa ação do inimigo. Neutralizar. E Jesus, a palavra de Deus, diz que Jesus ele
empreendeu uma vitória acachapante no pecado, na morte, nos principados e potestades. Ele venceu tudo, o mundo. Então, aquela morte de Jesus na cruz, um Deus que veio ali e se doou para a salvação de muitos, ela não só foi somente para a salvação, foi para derrotar todas essas hostes inimigas que até então, até aquele momento, eles dominavam o mundo. E a partir dali, o domínio passou a ser de Cristo. Cristo está no controle de todas as coisas. O mundo já não está mais sobre a ação, sob o controle do inimigo. Tanto que os demônios, eles começaram a se manifestar. A gente não vê narrativas, a gente vê poucas narrativas de manifestação de demônios lá no Antigo Testamento. Já no Novo, já inicia ali o Senhor Jesus expulsando demônios, libertando os cativos de uma forma intensa. Porque Jesus começou ali a dominar o que era o propósito inicial de todas as coisas. Jesus, ele começou a dominar o mundo que já estava na mão do maligno. Quando a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, não é que o mundo está sob o domínio do maligno. O mundo está sob o domínio de Deus, de Jesus. O que quer dizer ali que o sistema é corrompido. E o sistema, sim, o sistema mundial jaz no maligno. Não podemos esperar coisas boas do sistema mundial. Seria uma utopia nós entendemos que o mundo, o sistema mundial, irá trazer coisas boas, não. Toda a coisa que será boa, todas as coisas boas que tem no mundo e que virá, é por intermédio de Jesus. Até aqui, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Nunca. Bom, então, Jesus, o Deus Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, justamente para nos redimir, nos remir dos nossos pecados, né? E aqui também, quando Jesus veio ao mundo, ele obedeceu a Deus em tudo. Jesus era obediente, né? Como diz lá o texto de Filipenses, capítulo 2. Ele obedeceu o mundo e obedeceu a Deus em tudo, né? E veio também para dominar a criação. E, novamente, restabeleceu o propósito original. Agora, vamos falar um pouco aqui da divindade de Jesus com relação ao tempo. Nós falamos alguma coisa que Jesus é eterno, é sempre eterno, eterno. Jesus, ele não teve o início de vida, ele não foi uma criação. Ele entrou no mundo, sim, como através de uma mulher, porque era propósito de Deus que ele se tornasse homem também. Mas ele já existia antes da fundação do mundo. Ele já existia, né? E aqui tem um texto de Isaías que fala bem a respeito dessa questão de Jesus. Diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. Veja bem, o domínio, né? Estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Veja que Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele já profetizava aqui que Jesus ele nasceria e iria dominar
o mundo, e ele seria o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Aqui já fala que Jesus é um Deus poderoso. Jesus é o Pai eterno, príncipe da paz. Veja que está aqui associando a segunda pessoa da Trindade a um Deus, porque a Trindade é um Deus que subsiste em três pessoas. Então Jesus já era Deus eterno, príncipe da paz, Pai da eternidade. Aqui, Pai eterno, porque Jesus, nós temos narrações bíblicas que falam que tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o príncipe da paz, porque através de Jesus nós temos paz com Deus. Né? Através de Jesus nós temos paz com Deus. E ele é o nosso conselheiro. Aqui também, Jesus é aquele grande, maravilhoso conselheiro. Aqui também nós podemos associar também com o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo também é o nosso advogado. Tanto que o Espírito Santo, ele é conhecido, a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, também é conhecida como paracletologia. E paracletos é mesmo que advogado. Jesus, ele é o nosso advogado, o Espírito Santo, ele é o nosso advogado. Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso juiz. Veja que coisa maravilhosa, né? Ele é o Deus poderoso, o Pai eterno e o príncipe da paz. E é um menino. Menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Jesus é chamado de Pai eterno, príncipe da paz, explicitando que ele é da mesma substância do Pai. Então, você falar de Jesus e falar do Pai é a mesma coisa. Só ocorreu que tiveram participações diferentes no plano da salvação, na Trindade econômica. Mas eles são da mesma essência, né? Da mesma substância. Homoousios, a mesma substância do Pai. E também, aqui nos deixa bem claro a relação de Jesus com o tempo. Jesus ele é eterno. Somente Deus é eterno. Jesus tem os mesmos atributos de Deus, que nós já estudamos, né? O Espírito Santo também tem os mesmos atributos de Deus. E somente Deus, ele é eterno. Quando Jesus foi até os judeus, eles disseram: você não tem 50 anos e viu Abraão? Aqui é mais uma vez demonstrando aqui a eternidade de Jesus. E Jesus respondeu: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então Jesus já existia na eternidade antes que Abraão nascesse. E Abraão viveu muitos e muitos anos antes de Jesus. Os judeus ficaram assim pensando: você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Deus poderoso. Eu sou o Deus maravilhoso conselheiro. Então, que coisa interessante, né? Então, já falamos aqui 2 versículos importantes sobre Cristo em relação ao tempo. Que Cristo ele é eterno, né? Em relação ao tempo. E aqui nós vamos falar um pouco agora a divindade de Jesus em relação à criação. No Evangelho de João, tem a seguinte afirmação: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que teria sido foi feito. Então, aqui demonstra o quê? Que todas as coisas, toda a criação, foi feita por intermédio de Jesus, por intermédio dele. Ele é o arquiteto, ele é o criador. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, é impossível ter alguma coisa nesse mundo, no universo, que não
teria feito por intermédio de Jesus. Então, aqui, a gente vê que não sou eu que estou dizendo, né? É a Bíblia Sagrada que está falando isso aqui. Ó. Olha a referência aqui, ó, João 1,3, NVI, 2018, página 1292. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Nada que foi feito se fez. Nessa passagem, o apóstolo João escreveu seu evangelho. Nessa passagem bíblica, o apóstolo João escreveu seu evangelho para toda a igreja existente. O propósito do escrito é provar a divindade de Cristo. Afirmou que todas as coisas foram feitas nele. Eu já dei uma dica, né, para os irmãos a respeito disso aqui, né, dessa questão dos evangelhos. Isso, a chance de cair na prova vai ser muito grande, porque eu gosto dessa explicação aqui a respeito dos evangelhos, né? Os evangelhos são a biografia de Jesus. E João escreveu seu evangelho para toda a igreja existente. O evangelho de João foi escrito depois dos outros três, de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é um evangelho posterior a estes, né? E o intuito aqui do evangelho de João é provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. E foi escrito para toda a igreja existente. Então, mais uma vez, Jesus, ele participou da criação. Todas as coisas foram criadas nele, e nele sustenta todas as coisas. E aqui diz aqui, em Colossenses 1, 16, 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O que quer dizer aqui? Está falando aqui da eternidade dele, né, mais uma vez, Deus e o tempo, Jesus e o tempo, e fala da criação também, que tudo foi criado em Jesus. Jesus criou todas as coisas. E antes de todas as coisas, ele já existia. E nele tudo subsiste. O que significa que tudo subsiste? É porque ele sustenta todas as coisas. As leis da natureza, elas acham seu sustento em Jesus. As leis da física, Jesus que sustenta as leis da física. A Terra, girando em torno do Sol, acha seu fundamento, a sua sustentação em Jesus. Né? O Sol girando, a Terra girando em si mesma, também, a lei que sustenta todas essas coisas é Jesus. Elas têm um nome, a lei específica delas, né? Rotação, translação, essas coisas. Mas quem sustenta tudo isso é Jesus. O texto aqui é bem claro. Tudo nele subsiste. Ele sustenta todas as coisas. Já o apóstolo Paulo aqui também, ele fala o seguinte: Cristo sustenta todas as coisas, tanto as invisíveis como as visíveis, né? Que foi aqui em cima aqui, né? E tudo foi criado por ele e para ele. Então, todas as coisas, mais um versículo para afirmar aqui, todas as coisas foram criadas nele, Jesus e a criação. Todas as coisas foram entregues a meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles que o Filho quiser revelar. E mais à frente fala aqui, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aqui não fala que ele e o Pai são a mesma pessoa, não. Aqui fala eu e o Pai somos um, quer dizer que eu e o Pai temos a mesma
substância. Nós somos Deus igualmente. Eu sou Deus, co-igual, co-eterno e consubstancial ao meu Pai. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Jesus, se quiser revelar, se quiser saber sobre o Pai, olha para Jesus. E Jesus, se quiser saber a respeito do Filho, é o Pai que o revela. Bom, a divindade de Jesus em relação ao Pai. E também é muito interessante nós falarmos a respeito disso, porque há uma relação entre Jesus e o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Entre os escritores dos evangelhos, tinha nos seus escritos a preocupação de apresentar Jesus como Filho de Deus. Várias passagens bíblicas destacam a relação de Jesus com Deus Pai. Em João, há um versículo aqui que diz: eu e o Pai somos um. Mais uma vez eu expliquei, né? Eu e o Pai somos da mesma essência. João 10:30 mostra a relação íntima entre o Pai e o Filho. Em vários momentos narrados, os textos bíblicos, Jesus recebe adoração. Isso aqui é interessante. Somente Jesus recebe adoração. Ou melhor, somente Deus pode receber adoração. E Jesus, ele recebia adoração. Jesus, ele recebia... Só um minuto, viu, gente? Oi? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim, pastor. Sim, pastor. Sim, aqui sim. Deu um pico aqui, um negócio aqui. Então tá. Minha esposa aqui me avisou que eu poderia ter caído na internet aqui. A última aula que eu dei aqui lá para o seminário aqui da igreja, eu falei aqui quase meia hora aqui sozinho. Porque a ligação caiu. Misericórdia. Fiquei falei, depois tive que falar tudo de novo. Então tá. Aqui tem um outro versículo aqui, João, 1 de João 5, 20 e 21, diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aqui dá para os irmãos perceberem aqui o que aconteceu, o que foi dito aqui nesse versículo, que o verdadeiro Deus, Jesus é o verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus, aqui, ó, que o verdadeiro Deus, né? E nós estamos naquele que é o verdadeiro Deus e seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Então, quer dizer, Jesus é Deus na mesma categoria do Pai. Então, essas seitas que dizem aí que Jesus não é uma criação, como nós falamos na matéria passada do arianismo, que Jesus é uma criação, é uma heresia muito grande. Porque Jesus, ele é Deus, na mesma proporção do Pai. Né? Então, outras também, a divindade de Jesus, ela foi muito atacada, muito. E também, a divindade de Cristo, ela foi bastante atacada, lá resolveu parte do problema lá no concílio de Éfeso, e depois, já no concílio de Constantinopla, o que foi atacado foi a humanidade de Cristo. Então, Cristo, desde o início, ele sempre foi atacado, tanto na sua divindade, tanto na sua humanidade. Alguns não aceitavam Cristo sendo Deus,
aceitavam ele como sendo apenas homem. Alguns não aceitavam Cristo sendo homem, apenas sendo Deus. E sempre a pessoa de Cristo foi contestada, né, pelos, pelos hereges, né? Então, teve várias heresias. Teve o pelagianismo, não. Teve o sabelianismo, teve o monofisismo, teve... Agora eu não estou recordando aqui, porque eu estou focado aqui nessa... Mas teve muitas heresias eram, que eram contra Deus, né? O docetismo, afirmava que que Jesus não tinha um corpo, né? E entre outras aí, heresias, né, que surgiram naquela época. E o interessante é que essas heresias, elas surgiram naquela época, os concílios e o credo, os credos e o cânon abafaram essas heresias, mas em tempos essas heresias ela se retornam, vem com a outra roupagem, né, mas continuam as mesmas. Então é por isso que nós temos que fazer aquela pergunta: quem Jesus é para nós hoje? Quem Jesus é para o mundo hoje? Eles vão falar que era monofisista, que Jesus era unicista, ou então que Jesus era sabelianista. Então, muita coisa que as pessoas dizem, né? E também uma coisa interessante, que é impossível para o homem saber quem Jesus é se o Pai não o revelar. Então, para eu entender quem é Jesus, o Pai teve que revelar a mim quem é Jesus. E foi essa revelação é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age no ser humano, né, no homem, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós escutamos o Evangelho, a pregação do Evangelho, nós, através da ação do Espírito Santo em nossos corações, ele vai produzir fé, nós vamos se arrepender dos nossos pecados. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro do judeu e depois do gentil. É o poder para vencer o mundo. E esse evangelho, somente o Espírito Santo pode colocar no nosso coração. Todos nós, sem exceção, nós escutamos o evangelho de alguma pessoa. Alguma pessoa chegou e pregou esse bendito evangelho, e o Espírito Santo agiu no nosso coração. Todas as conversões é assim. Não tem outro método de conversão. A conversão é através do evangelho. Quando eu me converti, eu fui num culto de homens. É por isso que já tem 8 anos. Já tá beirando 9 anos lá na Igreja Batista da Família Bela Vitória, que eu sou líder dos homens. Eu não, eu gosto muito desse ministério, por quê? Porque foi através de um grupo de homens que um pastor, já velhinho, chegou para mim e pregou as boas novas. E eu ali me rendi aos pés do Senhor. Um culto no lar, um culto na minha casa. E eu era difícil de receber crentes, né, os irmãos da minha casa. Eu não gostava. Quando os irmãos chegavam à minha casa, que minha esposa já era crente já desde pequena, né? Eu saía, eles entravam por uma porta e eu saía pela outra. Não gostava. Mas, um dia, o evangelho ele entrou no meu coração. O pastor, um grupo de homens lá, o pastor já era velhinho. E o grupo de homens deles lá, o mais novo lá, devia ter 75 anos. Muitos já faleceram. Mas foi aquele dia que eu tive um encontro com Deus, através de uma palavra.
pastor assim, ele não tinha um conhecimento assim, teológico, né? Não, ele só falou que Jesus ele morreu pelos meus pecados e queria me salvar, que queria me salvar. E foi uma coisa que já entrou direto no meu coração. Então, é assim que Deus age. Às vezes eu prego um sermão e não toca no coração de ninguém, porque não sou eu que convenço. Quem convence é o Espírito. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É que Jesus afirma, isso Jesus. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Então, vamos falar aqui desses 4 evangelhos. Deixa eu ver aqui quantas horas. São 8h42, né? Oito quarenta e dois. Essa aula é quase uma pregação. É verdade. É porque o nosso curso, irmãos, ele é um curso confessional, né? Nós somos um curso confessional, que a nossa igreja é uma igreja confessional. Eu faço faculdade de teologia e a faculdade de teologia não tem esse tipo de aula, porque eles lá são frios. Mas como a gente é um curso confessional, nós estamos aqui para promover a fé, né? E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, é por isso que nós temos sempre voltados para a espiritualidade, juntamente com a questão do conhecimento. Tanto que nós falamos coisas que vai edificar a nossa espiritualidade e também edificar os nossos conhecimentos, né? Então, deixa eu voltar lá para a apostila aqui, deixa eu ver aqui se eu conheci. Quando você sai aqui, é difícil voltar, né? Apareceu aí? Sim. Ah, tá. Então é o seguinte, os evangelhos e seus objetivos. Nós temos aqui, não vamos ficar aqui até 9 horas, tá, tá, irmãos? 9 horas a gente encerra. 1h30 de aula, já tá bom, né? Os quatro evangelhos. Os únicos escritos sobre Jesus que relatam a sua obra de forma confiável são os evangelhos. Então, quer dizer, não podemos procurar outros escritos que tem uma mensagem nova a respeito de Jesus que não está nos evangelhos. Os livros, atualmente, eles que falam de Jesus, eles têm que estar baseados nos 4 evangelhos. Porque se te aparecer alguma coisa lá que não tem base nos evangelhos, aí nós podemos ficar com o pé atrás. Porque muitas vezes são coisas que nasceu na intencionalidade dos homens, né? Então, esses 4 evangelhos são os únicos que são confiáveis. Existem outros escritos que falam da vida de Jesus, mas esses escritos podem ser apócrifos, né? Ou pseudo-epígrafos. Os apócrifos são aqueles livros que a palavra apócrifo que quer dizer que não tem, não são confiáveis, né? Que não são espúrios, né? E pseudo-epígrafos são livros que foi atribuídos a, por exemplo, Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé é um pseudo-epígrafo, porque não foi Tomé que escreveu o livro de Evangelho de Tomé. Já o Evangelho de Marcos foi ele que escreveu. Há indícios grandes que foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Então, eles têm informações fidedignas ali, e esses livros são inspirados pelo Espírito Santo. Os pseudo-epígrafos, não. Nós vamos aprender muito sobre esses livros apócrifos e também sobre os pseudo-epígrafos quando nós estivermos estudando bibliologia, que é a doutrina das escrituras, né? A bibliologia. Então, a fonte nossa de fidedigna é os evangelhos, os 4 evangelhos. E em alguns casos, esses escritos mostram inconsistência, né? Que está falando aqui dos pseudo-epígrafos, né? Ou apócrifos. Eles mostram inconsistência nos seus escritos, né? Eles não falam coisas que são ditas como reveladas pelo Espírito Santo, né? E, portanto, se quisermos saber a verdade a respeito de Jesus, temos que recorrer aos evangelhos canônicos, os 4 evangelhos, né? E aqui, como eu já disse, eu dei uma pincelada lá na aula, né, passada, o público-alvo do evangelho de Mateus era os judeus, né? O público-alvo de Mateus, ele escreveu para os judeus. E nesse escrito, nesse evangelho, Mateus apresentava o Senhor Jesus como rei, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Então, Mateus, ele escreveu os livros, o seu evangelho para judeu. O público-alvo dele era os judeus. E apresentando Jesus como rei e como Messias. O Marcos não era apóstolo, né? Nós temos que entender que entre os 4 evangelistas, né? João e Mateus eram apóstolos, e Lucas e Marcos não eram apóstolos. Marcos era um jovem, né? Que foi instruído por Pedro, né? Então, Marcos tinha um objetivo de apresentar o Senhor Jesus como servo. Qual que é o objetivo de Marcos ao escrever o Evangelho? É apresentar Jesus como servo. Jesus era aquele que servia. Jesus era o servo sofredor, lá de Isaías, né? Isaías 53. Jesus é o servo. E Marcos tinha um foco nessa condição. E o público-alvo do Evangelho de Marcos eram os cristãos que moravam em Roma, os romanos, os cristãos de Roma. Então, Marcos apresentava Jesus como servo e o público-alvo dele era os romanos, os cristãos que estavam em Roma. Lucas escreveu para os gregos. Os gregos aqui eram os chamados gentios, né? Nós hoje somos gentios. E assim, os gregos, por que eles eram chamados de gentios? Porque ele era um povo que não era judeu. Então, gentil, ele é um povo que não é judeu. Então, hoje, como nós não somos judeus, nós somos gentios, né? Então, o Lucas escreveu para os gregos, para os não-judeus. E ele apresentava Jesus na sua humanidade perfeita. Jesus como filho do homem. Filho do homem lá de Daniel, de Daniel 13. Filho do homem, aquela humanidade perfeita. Jesus, João escreveu pregoando a divindade de Jesus, já Lucas descreveu a humanidade perfeita de Jesus. João escreveu a todos de um modo geral, como já disse anteriormente, né? Apresentando Jesus como Deus. O Evangelho segundo João se declara eu sou, pelo menos 7 vezes. E aqui, como Deus, Filho de Deus, Jesus ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. João 10, 9. Então, eu sou. E como que era o nome de Jesus, de Deus mesmo, lá no Antigo Testamento? Yahvé.
O que significa Yahvé? Grande eu sou. Então, Jesus, eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele falou, eu sou. Yahvé é a porta. E aqui, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, Jesus também está, assim, mais uma vez, usando o tetragrama aqui, né? O Yahvé. O WHWH, YHWH, né? Que é o tetragrama. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, mais uma vez, Jesus falando, eu sou. E Jesus falou, eu sou 7 vezes. 7 vezes aqui, aqui no livro do Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim. Mais uma vez, João 14,6, Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amados irmãos, Jesus ele era absoluto nas suas afirmações, né? Ele falava coisa que absoluta. Hoje existe um conceito na pós-modernidade a respeito do relativismo, ou seja, não existe uma verdade absoluta. A verdade ela é relativa. Então, há várias verdades, mas para nós cristãos, somente uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele era absoluto nas suas afirmações, né? Então, vamos continuar aqui. Jesus fala também, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus, mais uma vez, ele reforçando essa questão do grande eu sou, o que ele é, né? E para falar um pouco mais aqui a respeito de Deus se revela a Abraão no capítulo 3 de Êxodo, né? Aí sim, quando o Moisés pergunta, né, para Deus o nome dele, qual era o nome dele, né? Aí disse Deus, eu sou o que sou. Disse a Moisés, eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou. Isso é o próprio. Alguns entendem aqui que seria uma teofania, né? Ou melhor, é uma teofania, e muitos entendem aqui que quem estava proferindo essas palavras aqui era o próprio Jesus. Eu também sou dessa linha de interpretação, porque seria o próprio Jesus que estava proferindo essa palavra, né? Que é o anjo de Yahvé. É o próprio Jesus. Então, eu tenho esse entendimento também. Tem pessoas que têm outro entendimento, né? E a gente respeita, mas eu também eu penso que nesse momento aqui era o próprio Jesus que já estava ali, a segunda pessoa da Trindade, que estava se revelando a Moisés ali na sarça ardente. E não sei se vai dar tempo, 5 minutinhos aqui, vamos falar só mais um pouquinho sobre Jesus e os atributos, né? Jesus e os seus atributos. Jesus ele tinha os mesmos atributos do Deus Pai, né? A onisciência, a onipotência, né? E a onipresença. Então, Jesus ele tinha esses mesmos atributos que o Pai tinha. É claro que no período que ele ficou aqui, com o corpo encarnado, né? Como homem, ele abriu mão não da divindade, mas de alguns atributos, porque ele adquiriu a
a capa, né, da humanidade. E a humanidade, mesmo ele sendo perfeito, ela exigia uma certa limitação. Porque Jesus ele teve fome, ele teve sede, ele não, muitas das vezes, ele sabia o futuro, mas muitas das vezes ele dizia que só o Pai sabia, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele perguntou quem me tocou. Então, Jesus, quando ele se vestiu da capa da humanidade, ele deixou alguns dos seus atributos resguardados ali. E agora, depois que ele foi assunto aos céus, que ele tem um corpo glorificado, aí sim, ele está plenamente com todos os seus atributos ativos, né? Aqui o Senhor Jesus disse que matarei o filho dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e retribuirei as mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aqui, o Apocalipse 2, quando o apóstolo João estava escrevendo as 7 cartas ali, havia que tinha uma mulher que tinha o nome de Jezabel, que estava desvirtuando ali os irmãos da igreja. Jesus disse que matarei os filhos dessa mulher, que é a Jezabel, que era, a gente não sabe se era uma referência a Jezabel lá do Antigo Testamento, mulher de Acabe, ou se as atitudes dela, que era considerada uma atitude de uma prostituta, então foi dado a ela o nome de Jezabel por causa disso. A Bíblia não explica. Mas Jesus fala que eu matarei os filhos dessa mulher. Então as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então Jesus ele tem a onisciência de sondar a mente e os nossos corações. Somente Deus tem esses atributos, né? E Jesus, como Deus, ele está com esses atributos ativos, né? Então, Jesus, ele é o que sonda a nossa mente e os nossos corações. Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais da igreja, no meio dos castiçais, né? Os castiçais são a igreja. Está lá em Apocalipse, as 7 igrejas, que são símbolos, os castiçais são os símbolos das 7 igrejas. E Jesus, ele anda no meio da igreja. Dá para a gente, espiritualizando, né? Quando Jesus anda no meio de nós, ali, quando nós estamos na igreja louvando, glorificando o nome do Senhor, Jesus está andando no nosso meio. Dá até para aqueles que estão em espírito, em oração, espírito de oração, não, aqueles que estão em oração, que estão com o espírito quebrantado, muitos podem até sentir as orlas das vestes de Jesus tocando no nosso meio, ele andando ali entre os castiçais da igreja. Isso também é o atributo da onipresença de Jesus, né? E a onipotência também diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Então, quando Jesus, nós falamos anteriormente, Jesus ele tomou a autoridade do inimigo, que até então estava soberano ali na terra. E toda a autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Então Jesus, ele é soberano. Ele foi dada a autoridade no céu e na terra pelo Pai, né? Foi lhe dada a autoridade. Jesus, ele vai julgar vivos e mortos, ele vai vencer todos os seus inimigos estarão sob o estrado dos seus pés, e Jesus, ele irá, mais uma vez, apresentar tudo ao Pai, e o Pai será tudo em todos, né? Depois que Jesus redimir ele levará toda a terra
e apresentará mais uma vez ao Pai. Aqui Pai, ó, o Senhor, a autoridade que o Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. E Deus, ele será tudo em todos. Então, irmãos, vamos dar só mais uma 9:1. Outra questão aqui a respeito dos atributos de Jesus, que ele recebe as orações. Há várias passagens bíblicas que Jesus ele recebe orações. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Jesus, mais uma vez, com mesmos atributos de Deus. E aqui, no versículo de 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há só um Deus, um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Aqui também, Jesus se apresentando como o mediador entre Deus e os homens. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Também é um atributo que somente Deus tem. E Jesus, ele, como Deus, ele também exerce esse atributo, né, no qual só Deus tem essa atribuição, né? Então, vamos parar por aqui. É muito gratificante, interessante a gente estar aprendendo um pouco mais, né, de Deus, né? Um pouco mais da presença de Jesus. Nós temos que entender que o cristianismo ele é monoteísta, porque é um Deus que divide em três pessoas, é um monoteísmo, sim. Essa trindade também foi uma outra doutrina que foi atacada, né, muitas das vezes, mas nós temos que entender que nós temos esse entendimento que Deus ele é o único, e que se divide em três pessoas que também são Deus na mesma proporção, que são Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, alguma pergunta aí sobre o que foi falado hoje? Nós estamos com 15 pessoas. Para mim, não, está bem tranquilo. Entendeu, Tatiana? Tudo beleza? Eu não tenho, pastor. Tá ótimo. Obrigada. A Edna. Beleza, Entendi. Edna. Eu também ficou bem tranquilo para mim, pastor. A tranquilidade para mim não é da prova. Ó, gente, essa questão lá que eu falei dos evangelhos, ela vai cair na prova, tá? Presta bem atenção nessa parte aí da apostila que fala dos 4 evangelhos. Vai cair na prova. Né? Mais alguma coisa? A prova vai ser de múltipla escolha, com consulta, ou vai ser sem consulta dessa vez? Vai ser... Ainda vai ser com consulta. Então tá ótimo. Então, ainda vai ser com consulta, porque eu estou avaliando a turma ainda. A turma é boa, viu? A turma é muito boa. Então tá. Eu fico feliz com isso. A turma é boa, sabe por quê? Se a gente é bom, não vão melhorar mais. É porque eu tenho entendimento, sabe, irmãos, que por exemplo, uma prova de múltipla escolha sem consulta, que é a coisa toda, que a pessoa tem que estudar, né? Tal. Mas eu entendo que a pessoa que estuda, quando ela está fazendo exercício, ela está estudando, ela está absorvendo conteúdo também de uma forma muito grande, muito boa. Quando você está fazendo uma prova lá, que você senta e abre a apostila, você começa a procurar as questões, é uma forma de você estar estudando. Né? Eu tenho esse entendimento. A maioria das provas aqui no Bela Vitória, aqui no seminário, foi com consulta.
com consulta. Ô, pastor, eu vou te falar uma coisa. A prova, quando eu fui fazer, realmente era. E aí eu tinha um prazo pré-determinado. O que acontecia? Tinha coisas que eu achava que era, mas não tinha certeza. Aí tinha que ir lá na apostila procurar. Aí foi um conhecimento maior mesmo. Teve coisa que a gente perdeu durante assim o curso. E aí, quando você vai de novo, você tem um outro entendimento. Eu tenho esse entendimento também. Foi muito bom. Quando a gente procura, quando você está fazendo exercício, que você procura assim, você aprende também. Sim. Sim, eu achei interessante. A didática, né, também é uma maneira que a gente... Eu tenho comigo esse entendimento de que a prova com consulta, ela ajuda tanto a pessoa a absorver, como também a pessoa, se você tirar uma nota, se você dá um azar que você tira uma nota muito ruim, né, às vezes, numa escola normal, você tem tempo de recuperar. Mas aqui, às vezes, no seminário aqui, igual o seminário nosso é muito corrido, às vezes você não tem tempo, vai chegar uma época que você vai acumulando matéria que aí fica mais difícil, né? Amém? Amém. 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 Nós vamos orar mais uma vez, né? Para encerrar. Eu estou com dia 17, eu peço oração aí para os irmãos aí, para as irmãs. No dia 17 desse mês agora, eu vou apresentar o meu artigo científico lá na banca da faculdade. Eu já fiz todo o artigo científico, a apresentação, né? A defesa, a última coisa que você faz no curso de graduação, né? Então, eu vou apresentar na banca lá para os professores o meu artigo científico que fala sobre Agostinho de Hipona, o pai da igreja Agostinho de Hipona. E os irmãos, tem irmãos que orem para mim lá, para a gente ter uma boa apresentação e encerrar esse curso, né? Essa graduação de teologia. Amém? Em nome de Jesus, só ainda tem dúvida. Já deu tudo certo, pastor. Já deu certo, pastor. Amém. Em nome de Jesus. Então, a Thalita está aí, né, Thalita? Não, só. Tô aqui, pastor, firme e forte. Esse LICHM, quem que é, hein? Está escrito LICHMS. Eliette. Eliette? Tá. Eu sou Eliette. Beleza. Então, vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento que nós passamos juntos aqui, Amém. no Seminário Teológico Batista da Família. Pai amado, que esse ensinamento possa achar morada no nosso coração, Em nome de que o Jesus. teu Espírito Santo, Pai amado, ele possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E através desse conhecimento, nós possamos repassar a muitas outras pessoas que Amém. ainda não entenderam esse bendito Evangelho. Pai amado, porque eu te agradeço pela vida de cada irmã, de cada irmã, que somente o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Amém. Eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Com o amor do nosso Deus, Amém. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Assim seja. e a doce consolação do Espírito Santo Amém. com todos. Não só hoje aqui no seminário, Amém. Partido da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação na nação de Israel. Toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a Boa todos. noite, pastor. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Paz. Boa noite, Pai do Senhor.